Olá, então a gente fez aí nessa quinzena um resgate de conceitos, né, do que foi passado até, né, nessas últimas quinzenas aí com vocês. E agora então a gente vai ver matéria nova, tá? Então eu vou continuar o que eu estava falando sobre o sistema digestório. Então, assim, a gente tinha falado sobre isso, né? Mas o título estava como sistema digestório, então eu coloquei aqui que o que eu estou falando aqui é realmente são funções do sistema digestório, né? Então, para que a gente precisa se alimentar, né? Para o bom funcionamento do nosso corpo, para retirar os nutrientes necessários para construir novos tecidos, fazer a manutenção de tecidos que são danificados, para retirar a energia vinda da ingestão desses alimentos. E o objetivo, então, da própria digestão, que é a ação, é fazer a transformação de compostos mais complexos, né, em mais simples que possam ser absorvidos pelo corpo humano. Então, por que a gente tem que comer, né? É como funciona um carro. Daí aqui eu vou usar, então, bastante o material do professor Alan Marcos, mas eu coloquei aqui para poder gravar os vídeos e para explicar para vocês, tá? Então, um carro, né? Como é que ele funciona? Para que ele se mova, ele não precisa ter um combustível e um comburente, né? O combustível é a gasolina, o comburente é o gás oxigênio, tá? Isso para quê? Né? Isso aqui, no caso, a gente está falando que nem aqui no caso, né? Para as pessoas, né? É o combustível, né? É o alimento, né? E o comburente é o gás oxigênio também, tá? Ou seja, sem o nosso combustível, que é o alimento, e nosso comburente, que é o gás oxigênio, o nosso corpo não tem energia para funcionar. Então, é importante que a gente verifique que a gente tem acontecendo dentro do nosso corpo, que é uma digestão só, dois tipos. A digestão mecânica ou física, que é aquela feita, que envolve aí a mastigação, a deglutição. Mastigação é quando a gente vai triturar os alimentos em pedaços menores. A deglutição é quando a gente engole, né? E os movimentos peristálticos são movimentos que acontecem dentro do nosso corpo com uma força muito grande para que ele sempre vá para o sentido em direção à gravidade, né? Ali para baixo, né? Que é fazer esse caminho, né? De boca, né? Faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. Tá? Esses são os movimentos peristálticos, são movimentos muito fortes que vão levar o alimento nesse tubo digestório. E aí ele compreende ações, né, de trituração, redução de alimentos, né, vai facilitar também a quebra de alimentos e vai ter uma outra parte, que é a questão de digestão química, né, que a gente vai ver agora, que é para facilitar a ação das enzimas, tá? Então, o que é essa digestão química? Essa digestão química, ela compreende as reações químicas na quais os alimentos são decompostos de moléculas grandes para moléculas mais simples, né? Então, eles são grandes e eles vão ficar simples. Envolve quem nessa digestão química? As enzimas. Então, o que são enzimas, né? As enzimas são catalisadores. Na verdade, elas aceleram a reação química que vai acontecer, ou seja, acelera a degradação dos nutrientes que tem nesse alimento. E enzimas, na verdade, são proteínas, tá? Então, só para que vocês saibam. Continuando aqui com o material do professor Alan Marcos, então aqui ele mostra a ação de várias enzimas dentro do nosso corpo. Então, eu vou pegar aqui a minha caneta aqui. Então, aqui, ó, por exemplo, aqui no pâncreas, que é um órgão anexo, eu tenho quem aqui para ajudar? Né? O suco pancreático, que tem muitas enzimas, tá? Eu tenho para digestão da sacarose, né, que é um carboidrato, eu preciso da sacarase, tá? Para digerir a lactose, né, que está lá no leite, eu preciso da lactase, que é a enzima, entenderam? Então aqui vai quebrar em, ela é grande e vai ser quebrada em moléculas menores. Então aqui tem outros exemplos de enzimas, então, por exemplo, a pitialina, né? Onde é que ela vai atuar? Na boca, certo? E aí,
que tipo de substrato que ela vai transformar, né? O amido em maltose, né? Que é uma coisa grande e um produto menor, tá? Que é um carboidrato ali também, todos os carboidratos. A pepsina, ela vai atuar onde, né? Que é a enzima? No estômago. Também vai quebrar proteínas grandes em moléculas pequenas, tá? Então, esse que é o objetivo. Então, essa digestão química, só para vocês visualizarem, né? Isso é uma reação química. Então, o que a gente tem? A gente vai ter lá na digestão, lá dentro das nossas células, isso vai estar acontecendo. Então, eu obtive dos alimentos a glicose, certo? E na respiração, eu obtive o que é o oxigênio, que é o gás oxigênio. Quando eu vou respirar, eu vou liberar o gás carbônico e água. Mas eu libero também o que? Energia. Então, o alimento que eu vou quebrar e transformar em moléculas menores, que são a glicose, eu vou transformar em energia. Energia para quê? Para fazer todas as funções que eu preciso dentro do meu corpo. Então, aqui são os órgãos, a gente já tinha falado sobre os órgãos anexos eu mantive aqui. E aqui é o caminho do alimento. Então, lembrando que esse caminho do alimento, ele tem aí, né? Esses aqui são os órgãos principais: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. Dentro da boca, o que eu tenho? Eu tenho a língua, eu tenho os dentes e eu tenho a saliva. A saliva tem o quê? Enzimas, tá? Aí eu venho a minha faringe, né? Que é a curvinha aqui, tá? Aí eu tenho o esôfago, que é o tubo longo. Eu tenho o estômago, que está aqui. E o intestino delgado e o intestino grosso, eles têm partes. Então, o intestino delgado ele é dividido em 3 partes: o duodeno, o jejuno e o íleo. E o intestino grosso é dividido em 4 partes, né? Que é o seco, o colo, o reto e o ânus. O ânus é por onde vai sair os alimentos. Então, entrou pela boca e sai pelo ânus. A boca, né? O que tem na boca? A boca, ela tem a língua, tem a úvula, tem várias coisas, né? Então, nessa boca, né? Essa minha língua, o que acontece? Para que serve a língua? Primeiro, ele ajuda a remexer os alimentos com a saliva, né? Essa função da língua. Ela também faz a gente sentir alguns sabores aqui, né? Então, existem regiões específicas da língua para isso, tá? Essa úvula é aquela partezinha lá, ó, tá? Da boca aqui, né? Ela auxilia na deglutição e também na fonação, que é a fala. E na minha boca eu também tenho a saliva, que tem as glândulas salivares, né? A saliva ela é produzida nas glândulas salivares. E a função é molhar e amolecer os alimentos e digerir o amido pela enzima petialina, tá? E os dentes servem para quê, né? Para triturar, amassar, furar e rasgar os alimentos, transformando em partículas menores. Um adulto tem 32 dentes e uma criança tem 20 dentes. Isso porque elas não têm os premolares ainda. Então a gente tem lá alguns tipos de dentes, né? Os incisivos, temos 4 para cortar. Os caninos, para rasgar e furar, temos 2. Os premolares, para amassar e triturar, 4. E os molares, temos 6. Amassar e triturar. O dente, né? Só para vocês verem, né? O dente tem algumas partes, né? Então, aqui a parte externa, que é o que a gente escova, né? É o esmalte do dente. Aí depois vem uma região aqui, né? Que é a dentina. Depois a gente tem a polpa. Aí a gente tem a gengiva, o cemento, o osso e o vaso sanguíneo. Aqui, só para vocês verem a formação de uma cárie. Então, aqui tem bastante link, depois se vocês quiserem entrar, tá? Só para mostrar como é que se forma a cárie aqui. Então, para lembrar vocês da escovação dos dentes. O segundo órgão, né, que a gente tem é a faringe. Então, a faringe, ela faz parte dos aparelhos digestório e respiratório. Ela tem mais ou menos de 12 a 13 centímetros de comprimento, então ela está nessa área aqui, na curva, né? E a função dela, através da epiglote, ela evita que o alimento passe para as vias respiratórias, né? Por quê?
Porque tem uma válvula aqui que abre e fecha, tá? Fecha para passar o alimento e abre para ir o ar, então, lá para o pulmão. Ainda, agora no nosso terceiro órgão, que é o esôfago, né? Então, ele é um tubo longo e delgado, ele tem cerca de 25 centímetros e ele funciona pelos movimentos peristálticos. A função dele é levar o alimento até o estômago, tá? Mas essa força dos movimentos peristálticos são tão grandes e tão fortes que se a gente comer de cabeça para baixo, mesmo assim o alimento vai para o estômago e não para a cabeça. O estômago, então. O estômago ele tem, né, uma forma de uma bolsa, um saco. Ele tem capacidade de armazenar cerca de 2 litros, revestidos por uma mucosa protetora. E a sua abertura também tem nomes aqui, né? A abertura superior é chamada de cárdia e inferior de piloro. A função é produzir o suco gástrico, então ali, né? Tem que ter água, ácido clorídrico e enzimas digestivas nesse suco gástrico. Temos ainda o intestino delgado, que ele é dividido naquelas 3 partes que a gente já falou, né? Duodeno, jejunum e ilho, naquele duodeno. Ele tem cerca de 6 metros de comprimento e 3 centímetros de diâmetro e ele apresenta velocidades e microvelocidades. O que são isso? É isso aqui, né? São como se fossem para aumentar, então aqui é a superfície de contato, ou seja, na verdade, para a gente ter uma área muito maior aqui para absorver o alimento. A função, ele produz um suco também que tem enzimas, né? E ele faz a absorção de nutrientes e os outros 10% ocorre no estômago, né? E o intestino grosso? Então, o intestino grosso tem 4 partes principais, ele mede cerca de 6,5 centímetros e tem um diâmetro de 1,5 metros. A função dele é absorver a água e a formar as fezes. E o que então as glândulas anexas fazem, né? Então, elas auxiliam na digestão. A gente tem as glândulas salivares. Então, essa aqui é a localização das glândulas, da onde que existem as glândulas salivares. Então, elas vão liberar saliva. A gente tem o pâncreas, né? Que é um órgão ali, né? Ele produz o suco pancreático e a insulina. A gente tem o fígado tem uma bolsinha, né? Que é a bile, tá? Que fica onde, né? Ele produz essa bile, fica numa bolsinha que se chama vesícula biliar. Então, a função, né, do fígado é produzir essa bile e a da vesícula biliar é armazenar a bile. E o alimento ao longo do tubo, né, ele recebe nomes diferentes. Então, por exemplo, depois que ele passa da boca, a gente não chama mais de alimento, a gente já chama de bolo alimentar, porque está misturado com a saliva. Esse bolo alimentar, quando ele estiver em contato com o suco gástrico lá no estômago, ele então vai ser chamado de quimo. E depois que ele passou pelo suco pancreático, entérico e a bile, ele é chamado de quilo. Então era isso, gente.